E como é que funciona, então, pra gente pegar nessa linha, né? Muitas pessoas têm dificuldade de se organizar, de ter uma agenda, de ter cronograma, de seguir ali um checklist, porque se perdem, porque é acostumado, tipo assim, no dia a dia, ter distrações e achar que o fato de eu não programar nada é liberdade. E pra mim não é, né? Não então, é. como é que funciona esse Acho primeiro que trabalho? Primeira coisa é o autoconhecimento. Eu falo, como você funciona? Eu vou dar um exemplo meu. Eu funciono de manhã. Eu gosto de acordar e fazer minhas coisas de manhã. À tarde, já não sou muito produtiva. Então, tudo que quando eu defino as minhas prioridades, acho que um ponto legal de falar aqui é que toda semana eu reviso a minha agenda. Ela não precisa ser cravada, ela não tem que ser aquilo ali todo dia. Então, eu vejo as prioridades da semana, reorganizo isso e deixo tempos livres também, porque também precisa respirar. Não dá para ter uma agenda lotada e achar que tá fazendo e não dá conta. Então, o se autoconhecer, você já meio que dá uma mesclada aí, né? Cara, eu sou mais produtiva aqui, então vou marcar mais reuniões aqui. Vou fazer as tarefas mais pesadas aqui. Aí na parte da tarde faz coisas mais leves. Não deu? Aí tudo bem, entende. Uma das coisas que eu achei muito legal que eu até direcionei a Gabi é: se você tem um dia, à noite, ali à tarde, né, muito pesado, e no outro dia de manhã você vai ter uma tarefa também que exige muito, tenta mudar. Porque você já tá esgotado à noite, você vai de manhã vai fazer outra tarefa pesada, isso buga e as pessoas acabam desistindo, né? Então eu fui adaptando isso no meu decorrer do CLT. Eu trabalhei ali na última empresa, que é a Centauro, dos últimos 12 anos, e ali eu aprendi muito a ter prioridade do que fazer, porque eu entregava muitas coisas para a diretoria, presidência, né? Depois que eu passei para o planejamento, depois eu fui para a parte de planejamento, evento. E aí eu olhava, eu tinha que entender todas as áreas, eu tinha que saber o time de cada coisa, porque eu era dona de um cronograma gigantesco e tinha mais de 15 áreas abaixo de mim. E ali eu fui criando, entendendo que assim, qual que é o tempo para cada coisa? O que é prioridade? E quando eu entendia que uma área não, tipo, ela ia atrasar ou não ia, eu falei, cara, essa aqui vai ter mais uns 2 dias a mais, porque ela não impacta a outra área. Legal. E aí você vai tendo dom. Então eu tinha essa agilidade de entender se ela impactar aqui, vai impactar qual área. Eu já é uma visão mais sistêmica, né? Mais holística, assim, do negócio como um mas todo. Aí legal. Você vai se adaptando. E uma das coisas que para mim foi primordial, eu até aprendi fazer a pirâmide, né, de prioridades. Então, naquela semana, que era lotado de coisas, então eu pegava 3 assuntos, e aqueles 3 assuntos era a minha prioridade. Ou depois, a gente entendia, ou não dava para fazer, não fazia. Então, assim, a gente tem que aprender algumas coisas. A falar não. E, gente, agenda toda preenchida não é sinônimo de sou o máximo, sou produtiva. Não é. Não é, e eu provo A mais B que não é, porque aí você faz as coisas correndo, você não faz as coisas com qualidade. Então, quando você tem, assim, o autoconhecimento, entende quais são as prioridades que você precisa naquele momento, pode ser até naquela semana ou naquele dia. Por isso que eu falo, não precisa de um padrão, não tem que ter, eu vou fazer a minha semana. Eu até aprendi com um coach que eu estava escutando, ele falou assim, você precisa aprender a organizar a sua agenda um dia anterior. Hoje para amanhã. Depois 2 dias, depois 3 dias. Depois você faz uma semana. E aumentando gradualmente, né? Para você se adaptar. Porque igual você comentou, quem olha para a organização e fala, que saco, é metódico, é porque ainda não viu o quanto isso ajuda o resultado. Só que é doloroso. Então, quando as pessoas vêm pedir para mim uma rotina ou diária, ou uma rotina até de casa, e conciliando o trabalho, tudo, eu falo, você tem que se comprometer 100%, porque eu não faço milagre. Eu ajudo, direciono, mas aí você tem que também ali estar com vontade de querer mudar. Eu lembro até uma vez, eu vou até expor aqui a Gabi, que eu falei assim, olha, você precisa... Pode expor, que ela veio pra isso. Pode colocar aqui na mesa. Porque foi muito engraçado. Quando eu sentei para fazer o cronograma do FBI, eu fui fazendo bem um brainstorm, né? Falar, o que vocês fazem? Eu anotei tudo no papel, criou um cronograma gigantesco. E ela olhou para mim e falou, eu faço tudo isso? Eu falei, faz, mas de uma forma desorganizada. Aí eu falei, o que a gente vai fazer? A gente vai antecipar os seus conteúdos. Ela falou para mim, bem assim para mim, bem séria, eu não consigo, eu não vou fazer. Aí eu falei, deixa ela, beleza. No dia, ela foi bem assim, eu falei, não, deixa, é a primeira vez, ela tá vendo um cronograma, ela não gosta de planilha, então também assusta aquele cronograma que eu faço. Hoje até mexeu no cronograma. Aí eu peguei e falei assim, beleza. E quando foi no dia do FBI, que ela tava esgotada,
ela teve que imprimir não sei quantos mil Nossa. papel no mesmo dia, e no outro dia eu tinha que estar bem ali pra apresentar. Ela falou assim pra mim, eu acho que eu consigo entregar antes. Eu comecei a rir, porque eu falei, eu sabia, Nada porque ela... como uma boa motivação. Né? Ela tem, só que aí muitas vezes a pessoa vai pela dor. Mas comigo a vida inteira foi assim, tá? Assim, ó, eu falo muito desde que comecei a namorar a Gabi, a gente tem várias conversas, assim, e essa questão do planejamento é um negócio que a gente começou com planejamento financeiro, hoje a gente fala muito de planejamento de negócio, e então são fases, né, que você vai buscando evoluir ali e melhorar. Eu fui aprendendo muito também, né? E isso que você falou da questão de saber dizer não é muito importante, porque, por exemplo, eu fiz várias formações aí em coach, PNL, em ferramentas comportamentais e tal, e foi um ponto que, assim, quando eu comecei a entender que eu precisava de uma agenda e organizar o meu tempo, foi depois que eu comecei a ter esse tipo de acesso mesmo, né? E você falou esse negócio do coach. Quando eu fiz o primeiro curso de coach, tipo, eu voltei, assim, eu sou uma pessoa bem realizadora, assim, eu gosto de fazer. Quando eu tô parado, eu me sinto mal, assim, porque eu quero estar produzindo. E aí eu peguei a Gabi vai lembrar disso. Eu comprei 2 quadros brancos, assim, coloquei no meu quarto e escrevi tudo que eu precisava fazer. E era um absurdo de tarefa, por quê? Esse negócio de ter meta pra fazer e tarefa. Só que, assim, só me deixou mais ansioso. Porque não conseguia. Não tem como. Tipo assim, eu coloquei tanta coisa que era até tipo assim, ó, pegar um e-mail tal que tinha 190, sei lá, tinha 19 mil e-mails pra organizar esse e-mail. Até que um dia eu falei assim, cara, se tiver um e-mail importante nesses 19 mil e ninguém morreu, Não era tão importante. não vou Não precisar. era. O que eu fiz? Eu abri uma outra conta de e-mail e dane-se essa primeira conta, porque eu não vou usar mais. Se o cara queria falar comigo, ele mandou um WhatsApp, me ligou. Então, às vezes, a gente fica se sobrecarregando de coisa que é inútil. Então, a primeira coisa que foi pra mim foi esse ponto, tipo, o que realmente é importante pra eu fazer? Porque se deixar, naturalmente eu vou escrevendo as coisas, tipo, eu tenho que, e aí dá uma mesa inteira de tarefas, só que Eu o que acho muda? bom essa coisa de anotar, porque você esvazia a mente. Mas prioriza, Mas né? você precisa priorizar. É, Você não vai conseguir fazer tudo. exatamente. Não tem como. Eu até lembrei de um negócio que eu falava assim, a gente mandava sempre fazia uns relatórios e enviava por e-mail, né? Vou parar, vai dar um puta trabalho pra fazer isso aqui. Eu falei, não vou fazer. E o meu chefe, eu falei, não vou fazer. Quer ver? Ninguém vai perguntar. Dito e feito. Não perguntou, não fiz mais o relatório. Então, Quer dizer que não é necessário, né? não, Tipo, entendeu? Não é necessário. Então a gente precisa ter. Não é de uma hora para outra que você vai saber o que é prioridade, né? Acho que aos poucos a gente vai entendendo, como eu faço com as meninas, com as minhas clientes, é entendendo o ponto mesmo. Mas é aquela parada da lei de Pareto, né? Tipo, do 80-20 ali, você começa a pensar, tipo, o que é 20% do que é fundamental, essencial para o negócio ou para as atividades em si, que vai gerar o mesmo resultado. Exato. E é um trabalho de autoconhecimento, que você precisa se conhecer bem para essa tarefa é meu ego, eu que quero, tipo, fazer, ou é um negócio que realmente é importante, né? E isso ou é eu tô difícil. escondendo algo, ou eu tô, tipo, procrastinando algo que realmente é importante, dando uma importância fuga. que não tem. A minha jornada com a organização também partiu de um início bem... Foi num curso de coaching que eu percebi que era justamente a desorganização que me causava ansiedade. Só que naquele momento eu percebi que era uma desorganização física que refletia uma desorganização interna, e eu tenho essa crença pra mim, tipo, quanto mais desorganizado... Até depois eu esqueci de te mostrar, preciso no bastidor te mostrar um vídeo que eu gravei meu final de semana organizando o guarda-roupa. Você vai ver. Enfim, a desorganização interna ela se reflete no externo. Então, num exercício de coaching, eu tive essa percepção. Caiu a ficha, aí eu passei pelo processo dolorido, que era o que eu pensava sobre organização era que a organização precisava ser aquela coisa quadradinha e eu cumprindo e dando check e tudo mais. Aí, ao invés de eu ficar menos ansiosa porque eu estava num processo de me organizar pra ficar mais calma, eu fiquei mais ansiosa porque aquilo me deu gatilho de preciso Porque tem cumprir. tudo aquilo pra você fazer. E você fala, como que eu vou dar conta de tudo isso aqui? Não dá. E aí, quando você fala, as pessoas olham, ficam olhando, não tem padrão, né? Não tem, porque quando você impõe um processo é o seu método, é difícil, nem muita gente vai se adaptar. Eu falo, e aí, o que me deu esse start sobre como ver é o autoconhecimento e foi os temperamentos. Estudar os temperamentos, porque eu demorei para me reconhecer 2 anos, que eu era melancólica.
Imagina, eu sou melancólica, eu não sou essa pessoa. É essa pessoa. Assim, quando você tem essa questão de ferramentas de autoconhecimento, é muito bom, né?